Vamos lá, pessoal. Mais uma leitura diária. Vamos lá. É o seguinte. Hoje nós vamos ler, continuando, capítulo 3 da Organização do Estado. Nós já lemos o capítulo 1. Agora nós vamos ler. Capítulo 1. Agora vamos ler o capítulo 2. Lembrando que nós estamos no título 3 da Organização dos Estados, capítulo 1 e capítulo 2 agora. Capítulo 2 da União. Dele é um pouquinho mais extenso. É. Da União. E vem aqui os seus. Deixa eu mostrar para você. Estudo aqui é direito raiz. Nós vamos ver aqui 4 artigos só. Nessa leitura de hoje nós vamos ver 4 artigos, que são esses: 20, 21, 22, 23 e 24. Vamos começar aqui pelo primeiro. O artigo primeiro fala são bens da União. São bens da União. Vamos lá, no inciso primeiro. O inciso primeiro ele fala. Inciso primeiro fala: os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. São bens da União. Inciso segundo: as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei. Inciso terceiro: os lagos, rios e quaisquer corrente de água em terrenos de seu domínio ou que bane mais de um estado, sirvam de limites para outros países ou se estendam a territórios estrangeiros ou dele provenham, bem como os territórios marginais e as praias fluviais. Inciso 4. As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas, as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas destas as que contenham a sede de municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e à unidade ambiental federal, e as referidas no artigo 26, inciso 2 dessa Constituição. Redação dada pela Emenda Constitucional número 46 de 2005. Inciso 5º, na verdade. Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva. Inciso 6º, o mar territorial. Inciso 7º, os terrenos de marinha e seus acrescidos. Inciso 8º, os potenciais de energia hidráulica.
isso mesmo, hidráulica. Inciso 10. As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos. E o inciso 11. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. O parágrafo. Vou ver aqui se esse parágrafo pertence. Isso. O parágrafo. O parágrafo primeiro do artigo 20, são bens da União, fala: é assegurada, nos termos da lei, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, e a participação nos resultados da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais nos respectivos territórios, plataformas continentais, mar territorial ou zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração. Redação dada pela Emenda Constitucional número 102 de 2019. No parágrafo segundo, ele fala: a faixa de até 150 quilômetros de largura ao longo das fronteiras terrestres, designadas como faixa de fronteiras, é considerada fundamental para a defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em lei. Muito bem, galera. Muito bem. Esse foi o primeiro artigo do São Bem da União. Vamos ler aqui o artigo 21. Compete à União. Compete à União, a gente vai lá para cima. Inciso 1. Ele fala: manter relações com estados estrangeiros e participar de organização internacional. Declarar, inciso 2, declarar a guerra e celebrar a paz. Inciso 3, assegurar a defesa nacional. Inciso 4, permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras tramite pelo território nacional ou nele permaneça temporariamente. Inciso 5, decretar o estado de sítio, o estado de defesa e a intervenção federal. O inciso 7 fala: autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. O inciso 7 fala: emitir moedas. O inciso 8 fala: administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguro e de previdência privada. Inciso 9. Elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico social. O inciso 10 fala: manter o serviço postal e o correio aéreo nacional. O inciso 11 fala: explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicação nos termos da lei que disporá sobre a organização dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais. Redação dada pela Emenda Constitucional número 8, de 15 de 8 de 1995. Tem mais? Tem mais.
Esse aqui foi o inciso 11, agora nós vamos ler o inciso 12. O inciso 12, ele tem aqui as suas alíneas, né? Então vamos dar uma lida aqui no inciso 12. Isso aqui tudo compete, são competências da União, competências da União. Explorar, o inciso 12 fala, explorar diretamente ou indiretamente ou mediante autorização. Inciso 12, explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão. Vamos lá na linha A. A linha A fala: os serviços de radiodifusão sonora e de som e imagens. Essa é uma redação dada pela Emenda Constitucional número 8, de 15 de 8 de 95. A linha B. Os serviços de instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. A linha C, a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. A linha D, os serviços de transporte ferroviário e aquaviários entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de estado ou território. A linha E, os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. A linha F, os portos marítimos, fluviais e lacustres. Bom, esse aí foi o nosso última linha, a linha F do inciso 12. Agora nós vamos ler aqui o inciso 13, que compete à União. O inciso 13 fala: organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e a defesa pública dos territórios. A redação dada pela Emenda Constitucional número 69 de 2012. Inciso 14, organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Redação dada pela Emenda Constitucional de número 104 de 2019. Inciso 15. Organizar e manter os serviços oficiais de estatísticas, geografia, geológica e cartografia de âmbito nacional. Inciso 16 fala: exercer a classificação para efeito imediato de divisões públicas e de programas de rádio e televisão. O inciso 17, conceder anistia. O inciso 18, planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Inciso 19, instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Inciso 20, instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte urbano. Inciso 21, estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Viação. O inciso 22 fala: executar os serviços de polícia marítima,
aeroportuária e de fronteiras. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. A gente vai aqui agora para o inciso 23. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa e a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e os derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Esse aqui, vamos lá para a sua alínea A. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. Sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais. Redação dada pela Emenda Constitucional número 118 de 2022. A linha C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médicos. Redação dada pela Emenda Constitucional número 118 de 2022. A linha D. A responsabilidade civil por danos nucleares independe da inexistência de culpa, incluída pela Emenda Constitucional número 49 de 2006. Negócio. Vamos lá. Inciso 24. Organizar, manter e executar a inspeção do trabalho. Inciso 25. Estabelecer as áreas e as condições para o exercício da atividade de garimpagem em forma associativa. Inciso 26. Organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei, incluída pela Emenda Constitucional número 115 de 2022. Como nós já lemos aqui todos os incisos, parágrafos e alíneas, compete à União, compete, vamos ler aqui o artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre. Compete à União privativamente legislar sobre, dando um passeio aqui do que a gente vai ler. Inciso 1º. No inciso 1º, o artigo 22 fala: direito civil, comercial, pena processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Inciso 2º, desapropriação. Inciso 3º, requisições civis e militares em caso em eminente perigo e em tempo de guerra. Inciso 4º, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Inciso 5º, serviço postal. Inciso 6º, sistema monetário e de medidas de títulos e garantias dos metais. Inciso 7º, política de crédito, câmbio, seguro, transferência de valores. Inciso 8º, comércio exterior e interestadual. Inciso 9º,
Diretrizes da Política Nacional de Transportes. Inciso 10. Regime dos portos, navegação, lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial. Inciso 8. Trânsito e transporte. Inciso 11. Trânsito e transporte. Inciso 12. Jazidas, minas e outros recursos minerais e metalurgia. Inciso 13. Nacionalidade, cidadania e naturalização. Inciso 14. População indígena. Inciso 15. Emigração e imigração. Entrada, extradição e expulsão de estrangeiros. Inciso 16. Organização do Sistema Nacional de Emprego e condições para o exercício de profissões. Inciso 17 fala organização judiciária do Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios e da Defensoria Pública dos Territórios, bem como a organização administrativa destes. Essa redação dada pela Emenda Constitucional número 69 de 2012. Inciso 18. Sistema estático, sistema cartográfico e de geologia nacional. Só lembrando que esses aqui são incisos do artigo 22, compete privativamente à União legislar sobre. Inciso 19. Sistema de poupança, captação e garantia da poupança popular. Inciso 20. Sistema de consórcio e sorteio. Inciso 21. Normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização e inatividades de pensão das políticas militares e dos corpo de bombeiro militares. Redação dada pela Emenda Constitucional número 103 de 2019. O inciso 22 fala competência da Polícia Federal e das polícias rodoviárias e ferrovias federais. Inciso 23, Seguridade Social. Inciso 24, diretrizes e bases da educação nacional. Inciso 25, registros públicos. Inciso 26, atividades nucleares de qualquer natureza. Inciso 27, normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades para as administrações públicas diretas, autarquias e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o disposto no artigo 37, inciso 21 desta Constituição, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, inciso 3. Essa redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. O inciso 28 fala defesa territorial, defesa aeroespacial, defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional. O inciso 29 fala propaganda comercial. E o inciso 30 fala proteção e tratamento de dados pessoais. Aqui é redação incluída pela Emenda Constitucional número 115 de 2022. O parágrafo único do artigo 22 fala: a lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas de matérias relacionadas a este artigo.
Vamos ao próximo artigo. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados e dos Distritos Federais e dos municípios. Artigo 24 fala: compete à União, os Estados e os Distritos Federais legislar concorrentemente sobre. Vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 23. A gente leu aqui o artigo 22, agora nós vamos ler o artigo 23. O artigo 23 fala, lá no inciso 1º. O inciso 1º fala: zelar pela guarda da Constituição, das leis e das constituições democráticas e conservar o patrimônio público. O inciso 2 fala: cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantias das pessoas portadoras de deficiência. O inciso 3 fala: proteger os documentos, as obras e os outros bens de valores históricos, artísticos, cultural e os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. O inciso 4 fala: impedir a invasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valores históricos, artístico e cultural. O inciso 5 fala: proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Essa redação dada pela Emenda Constitucional número 85 de 2015. O inciso 6º fala: proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. O inciso 7º: preservar as florestas, a fauna e a flora. O inciso 8º fala: fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. O inciso 9 fala: promover programas de construção de moradias e de melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. O inciso 10 fala: combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. O inciso 11 fala: registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. O inciso 12 fala: estabelecer e implementar políticas de educação para a segurança do trânsito. E o parágrafo único fala: leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar em âmbito nacional. Essa é a redação dada pela Emenda Constitucional número 53 de 2006. Nós vamos ler agora o artigo 24. O artigo 24, ele fala da seguinte forma. Vamos lá. O artigo 24, ele fala: compete à União, os Estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Vamos lá. Vamos lá no nosso primeiro inciso. Opa, errei aqui. Deixa eu voltar. Vamos lá no nosso primeiro inciso. Vou voltar aqui rapidinho. Ó, nós estamos aqui no artigo 24. E agora nós vamos lá para o primeiro inciso do artigo 24. Esse aqui.
Inciso 1º. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Inciso 2º. Orçamento. Inciso 3º. Juntas comerciais. Inciso 4º. Custa dos serviços forenses. Inciso 5º. Produção e consumo. O inciso 6º. Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle de poluição. O inciso 7º, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Inciso 8, responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valores artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. O inciso 9 fala educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento de inovação. A redação dada pela Emenda Constitucional número 85 de 2015. O inciso 10 fala criação, funcionamento e processo de juizado de pequenas causas. O inciso 11 fala procedimento em matéria processual. Só lembrando a vocês que esses aqui são os incisos do artigo 24. Compete à União, os Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Aí eu estava lendo aqui o inciso 11, procedimentos de matéria processual, o inciso 12, previdência social, proteção e defesa da saúde, o inciso 13, assistência jurídica e defensoria pública, o inciso 14, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, o inciso 15, proteção à infância e à juventude, o inciso 16, organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. O parágrafo 1º do artigo, vou voltar para vocês olharem aqui de novo, o artigo 24 fala: no âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Vide a lei aqui, número 13.874 de 2019. Parágrafo 2º do artigo 24. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados. Vide a lei aqui, número 13.874 de 2019. O parágrafo 3º fala: inexistindo lei federal sobre normas gerais, o Estado exercerão a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. O parágrafo 4º fala: a superveniência da lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Vide a lei aí 13.874 de 2019. Muito bem. Nós lemos aqui hoje, nós vemos o capítulo 2, que fala da União, todos os 4 artigos, que é o artigo 20, 21, 22, 23 e 24, que é o artigo 20, são dos bens da União, compete à União. O artigo 22 fala: compete privativamente à União legislar sobre. O artigo 23 fala: é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. E o artigo 24 fala: compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. Na verdade, são 5 artigos, né? 20, 21, 22, 23 e 24.
1, 2, 3, 4, 5. Que é o da União, capítulo 2 da Constituição Federal, que fala aqui sobre, que é o título 3 da Constituição Federal, fala das organizações dos estados, e hoje nós lemos o capítulo 2, fala da União, e os 5 artigos. Até a próxima leitura, pessoal. Vamos lá.